Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Estão dando continuidade com as nossas aulas. Terça-feira, dia 25 do 5, 25 de maio, começando com língua portuguesa. 1. Reescreva os textos abaixo de outra forma. Deixa eu aproximar aqui, ver se melhora. Então, o Chico Bento está conversando com um amigo dele, tá? O diálogo é o seguinte: um tesouro? Não, é melhor que isso. Então você não vai falar? Ara, você disse para não lhe dizer? Então, só da gente bater o olho aqui, a gente já vê que é uma forma regionalizada de conversar. É a forma de uma determinada região do Brasil, né? O jeito que eles falam é bem diferente do nosso e as palavras estão escritas incorretamente. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão reescrever esse diálogo usando a maneira culta, a forma correta da língua portuguesa. Então, começando aqui, um tesouro? Como que é o correto? Um tesouro, né? Não é tesouro, é tesouro. Na linha de baixo. Não, é melhor que isso. Não, é melhor que isso, né? É errado falar melhor e que. Então, o C não vai falar? Então, é com E. Você não vai falar com R no final. Ara, para, né? A mesma coisa que para. Você disse para não lhe dizer, tá? Então, o correto é isso. 2. Ao escrever a receita abaixo, o autor não obedeceu às regras ortográficas da língua portuguesa. Passe a receita caseira mineira para a norma padrão. Então, se a gente lê aqui, fica até difícil de entender, Vou ler para vocês aqui o comecinho, Culinária. Receita caseira mineira de moi, de repoi, no, ai, oi. Não ficou esquisito? Na verdade, qual é o correto? Receita caseira mineira de molho de repolho no alho e óleo. Olha a diferença. Então, ao invés de eu fazer a leitura dessa receita aqui, que tá super complicada, 5 dente de ai, 3 colher de oi. Não fica esquisito da gente entender? Então, eu já vou ler a norma correta para vocês reescreverem essa receitinha aqui nessas linhas, ok? Porque aqui já tá tudo errado mesmo. Então, vamos lá. Então, os ingredientes são 5 dentes de alho, 3 colheres de óleo, uma cabeça de repolho, uma colher de massa de tomate. Modo de fazer, né? Aqui tá mod fazer, modo de fazer. Descasque o alho, pica o alho, soca o alho com sal. Esquenta o óleo na caçarola. Refoga, deixa eu fazer assim mais de longe. Refoga o alho socado no óleo quentinho. Pica o repolho bem fininho. Refoga o repolho no óleo quentinho junto com o alho refogado. Põe a massa de tomate e mexer com a colher para fazer o molho. Sirva com arroz e omelete. Tá? Então ficou mais fácil a minha leitura correta, né? Qualquer coisa vocês vão escutando, vão dando pause aí no vídeo e vão anotando aqui nas linhas, ok? Agora, matemática. Num poliedro, o que é poliedro? Quem lembra? Eu não sei se eu falei nos vídeos anteriores. Poliedro, não falei polígono, né? O poliedro é uma figura geométrica, um polígono que contém faces, vértices e arestas,
Deixa eu ler aqui o enunciado da atividade, eu já explico para vocês o que é. Então, num poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são faces, vértices e arestas, como podemos ver na ilustração abaixo. Então, nós temos aqui de ponta cabeça uma pirâmide de base triangular. Se eu colocar essa pirâmide em pé, aqui é a base dela, né? Agora, vamos entender o que é face. Face são os lados da figura, é aquele lado maior da figura, ó, são as faces. Os vértices são todas as pontinhas da figura, ó. Então, cada pontinha dessa figura forma um vértice. E arestas são as linhas. Então, toda vez que essas linhas se encontram, forma um vértice. Então, recapitulando, ó, as faces da figura são os lados, né? As arestas são as linhas e o vértice é o encontro dessas linhas, ó, são os pontinhos. Então, aqui é um vértice, aqui é outro e aqui é outro. Cada um dos poliedros representados abaixo tem uma face pintada, ó, então tem um ladinho pintado. Escreva quantas faces com a mesma forma e tamanho destas compõem cada poliedro abaixo. Então, por exemplo, aqui no paralelepípedo, nós não temos aqui o ladinho? Quantos lados iguais a esse nós temos? No caso, nessa figura aqui, nós temos 4, né? Porque aqui em cima vai ser um pouquinho menor, ó, aqui em cima e aqui embaixo, aí não conta. A pirâmide, ó, essa pirâmide, ela é de base quadrada, tá? Embora a gente não consiga ver o outro lado dela, né? Dá para entender que é uma pirâmide de base quadrada. Então, quantas faces iguais essa pirâmide vai ter? Então, ó, aqui tem uma, aqui tem 2, e do outro lado tem a terceira e a quarta. Então, tem 4. Anota 4 aqui. Tá? E por aí vai. Então, agora eu vou deixar com vocês, que agora ficou facinho, né? Ó, só conta o que está pintado, os iguais, tá? Ó, que nem aqui e aqui são diferentes. Então, só vai contar os iguais. 5. Transcreva na tabela abaixo o número de faces, vértices e arestas de cada poliedro. Aqui ficou em folhas separadas, né? No Xerox vai ficar em folhas separadas, mas é o seguinte. Ó, então, aqui eu consegui deixar mostrando as duas partes iguais aqui para vocês, a continuação do exercício, ó. Então, o poliedro é um cubo, a representação é o desenho. Esse cubo tem quantos vértices? Anota aqui, ó. Quantas faces e quantas arestas? Ai, professora, mas eu esqueci o que é vértice. Volta lá na imagem, ó. É normal quando a gente está estudando a gente não lembrar de imediato. Então, vértice, ó, são as pontinhas. A face são os lados e as arestas, as linhas. Então, vamos lá, ó. Vértices. Opa. Vértices, ó. Quantos pontinhos tem essa figura no total? Quantos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui e anoto 8, ó. Quantas faces? Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, será 8 faces. Perdão, 8 faces, não, 6 faces. Vamos contar de novo. Ó, aqui à frente uma, em cima 2, atrás 3, embaixo 4, a lateral 5 e a outra lateral 6. Me perdoem, falei errado. Então, ó, 6 faces. E quantas arestas, quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Agora embaixo, ó. 5, 6, 7, 8. Agora as laterais. 9, 10, 11, 12. Venho aqui, anoto 12. Então, ó, recapitulando. Ficou 8 vértices, ó. Vértices. 6 faces e 12 arestas. E por aí vai. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com as outras figuras, ok?
igualzinho, não muda nada. Agora, artes. Hoje nós vamos começar a falar sobre diversos gêneros musicais brasileiros, iniciando com o sertanejo, né, que é uma música muito típica aqui na nossa região. No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música. Significa que o brasileiro gosta de música, né? O povo brasileiro, de forma geral, é bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. Então, toda vez que a gente faz uma festinha na nossa casa, um churrasco, com certeza vai ter música, né? O país é muito diverso e heterogêneo. O que é heterogêneo? Heterogêneo culturalmente. Heterogêneo significa que ele é diferente culturalmente. Então, o país é muito diverso e heterogêneo é a mesma coisa, né? Ele é muito diferente culturalmente. Cada região do Brasil tem uma cultura. Aqui na nossa região é normal ouvir música sertaneja. Não significa que todos gostem, tá? Mas grande parte das pessoas apreciam. E apresenta diferentes estilos musicais dependendo da região. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso em todo o território. Confira a história, as principais características e os maiores representantes dos principais gêneros musicais do Brasil. Hoje falaremos do sertanejo. Então, aqui tem foto de 3 grandes cantores de sucesso. Os artistas Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis. São grandes nomes da música sertaneja raiz, que é aquela música sertaneja mais antiga. O estilo de música sertaneja teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Ela foi produzida por compositores do campo e da cidade, utilizando principalmente a viola caipira. Chamada também de embolada ou moda de viola, esse gênero musical se segmentou em diversos tipos. Então, dentro do sertanejo, nós temos alguns tipos de sertanejo. Sertanejo raiz ou música caipira, que é aquele sertanejo mais antigo. Sertanejo romântico, que veio com Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Sertanejo dançante, que é o que geralmente nós apresentamos na escola, nas festas juninas, e o sertanejo universitário, que é o sertanejo atual. Hoje em dia, o sertanejo universitário é o tipo de música mais ouvida, né? Aqui tá errado, mais ouvida no Brasil. Nos anos 90, esse gênero ganhou muita projeção com algumas duplas, como Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, entre outros. A partir dessa época, outras duplas surgiram e consolidaram ainda mais o sertanejo no país. Recentemente, duplas de mulheres têm surgido e feito sucesso na cena da música sertaneja, trazendo também temas do universo feminino para esse estilo musical. Porque até então as duplas eram só masculinas, né? Hoje nós temos duplas de mulheres também, falando sobre as peculiaridades da vida feminina. Responda. 1. Você e sua família já conheciam estes 4 gêneros de música sertaneja? Então é só para responder sim ou não. 2. Vocês curtem alguns desses gêneros? Qual? Alguns desses gêneros aqui, tá? Dentro da música sertaneja. Se vocês curtem, é só dizer qual. 3. Curtiram alguma live sertaneja nesses dias de isolamento social? Qual ou quais? Então, nós sabemos que desde o início da pandemia, vários cantores fizeram live, né? Estimulando as pessoas a ficarem em casa, a não sair. Você curtiu algum tipo de live sertaneja? Se sim, é só anotar qual. Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijão para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.